Eu dei uma olhada em todos aqui nesse livro por cima. É, a gente dá aquela passada de olho assim, né? Pronto, gente. Gente, para terminar então a minha intervenção aqui na aula, primeiro, gostei bastante de ter dado essa aula para vocês. Foi bem bacana mesmo. Gostei muito de vocês também, da interação da aula. Para terminar, eu queria falar então do pensamento do Maquiavel e do Kant, que são dois autores que também vão discutir sobre ética, moral. E para terminar, a gente vai fazer um outro exercício no papel, interativo, esse mais polêmico, mas eu acho que vocês vão gostar, que tem a ver com isso também, tá? Então, o Maquiavel, ele, na verdade, a gente já tem na língua portuguesa aquela expressão, né? A pessoa que é maquiavélica, uma pessoa que é má, maquiavélica, porque se atribui ao Maquiavel isso de ser uma pessoa má, uma pessoa sem escrúpulos. Por quê? Porque o Maquiavel, ele é o dono daquela frase, os fins justificam os meios. Então, para o Maquiavel não importa os meios, o que importa é o fim. Então, se você tem que chegar em tal fim, não importa o meio que você usou, o fim justifica os meios. Essa é a frase do Maquiavel. Mas não é exatamente que ele é uma pessoa má. A gente já vai ver por que se atribui isso a ele. Já o Kant não. O Kant ele tem um outro pensamento, um pensamento daí sim voltado para o que é o bom, para o que é o correto. Então a gente vai ver essa diferença dos dois. Porque o Kant ele é parecido com Platão, ou seja, ele tem aquela ideia do mundo perfeito das ideias. Então, para ele existe algo que se chama imperativo categórico. Então, a gente já vai ver isso. Mas para o Kant, o imperativo categórico seria aquelas leis naturais que todo homem sabe que tem que fazer. Então, para Kant, o homem tem dentro de si já um dispositivo ou uma força natural que vai indicar para ele o que é o certo e errado. Então, para Kant, o homem sabe por si próprio o que é certo e errado, porque ele já tem isso na natureza. Porque ele é um pouco parecido com Platão, de trazer essa ideia do mundo ideal, das ideias. Então, o ideal do princípio do imperativo categórico. Imperativo, porque é obrigado. Categórico, então, porque tem a categoria do bom ou do ruim. Então, para o Kant é isso. O homem sabe, já é uma lei, é uma obrigação, que todo homem já tem isso em si, de saber o que é certo e errado. Então ele parece com Platão. Já o Maquiavel, ele é mau, né? Mas não é que ele é mau, é porque ele pensa igual a Aristóteles. Ele não vai tanto pela ideia da ideia, do mundo perfeito das ideias, da justiça, do bem, como justamente um ideal, mas ele traz a realidade da política, das coisas, das pessoas. Tá? Então, brevemente, a diferença então dos dois vai ser o papo que a gente teve aqui na aula, que é basicamente o mundo das ideias e o mundo real, e isso vai dizer então o que é o certo e o que é o errado na relação das pessoas e de acordo com cada um desses filósofos. Aristóteles. Tá? Então, o Kant, ele tem um livro chamado A Paz Perpétua. Então, A Paz Perpétua. Kant. No livro A Paz Perpétua, o Kant ele traz essa ideia do imperativo categórico. A Paz Perpétua de Kant é um livro de Kant. E no livro A Paz Perpétua, ele trouxe o conceito que ele criou, que ele inventou, que é o imperativo categórico. O imperativo categórico é exatamente isso que eu falei, do homem já ter dentro de si, como se fosse uma natureza dele,
essa capacidade de saber o que é certo e errado. O homem já sabe o que é, ele já nasceu com isso, não precisa ninguém falar para ele. Imperativo categórico. Então é o imperativo aquilo que se deve fazer, e o homem sabe o que deve fazer, não precisa falar para ele. Então, nesse livro, ele discute várias coisas. Um exemplo em relação às relações internacionais, por exemplo, o Kant diz que para os países não terem guerra, para acabar a guerra entre os países, é só os países fazerem um acordo entre eles, no qual nenhum vai mentir para o outro, eles têm que fazer um acordo falando a verdade para o outro país, e que se algum item do acordo for descumprido, aquele acordo tem que perder a força, o valor. Mas que para conseguir a paz entre as nações é só fazer um acordo com todo mundo concordando, né? Por isso que ele é idealista, o Kant, porque fazer um acordo com todo mundo dá ok não é fácil, né? E para ele é só fazer isso, é só fazer um acordo e tá tudo certo. Então ele é idealista. E se não respeitar o acordo, a gente tira quem não respeitou e a gente se mantém entre a gente que respeita o acordo. Então ele é idealista, ele acredita exatamente nisso, na capacidade da gente já decidir por si próprio o que é certo e errado, e a gente já sabe o que é, e a gente tem que fazer o certo, porque é natural do homem. Inclusive, por exemplo, para evitar a guerra, é só os homens que todos têm essa capacidade se juntarem para fazer o que é certo, e eles sabem o que é certo. Então faz um acordo, tá tudo ok, a paz perpétua, sem guerra. Já o Maquiavel, que é o pensamento fora do ideal, que o ideal é o Kant, a paz perpétua é bem ideal, né? Isso é bem idealista. Já o Maquiavel não, o Maquiavel ele é mais prático, igual a Aristóteles, né? O Maquiavel escreveu um livro chamado O Príncipe. Então, O Príncipe, livro Maquiavel. Nesse livro, O Príncipe, ele está escrevendo para um nobre. Então, é um nobre da Itália que vai herdar um reino da Itália. Então, na época que ele escreveu esse livro, a Itália era dividida em reinos. E ele escreveu para um príncipe que estava herdando um desses reinos da Itália. O príncipe era Lourenço de Médici, o nome do príncipe, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui para não falar uma informação errada para vocês. Justamente, o Lourenço de Médici. Então, o Maquiavel escreveu esse livro para o Lourenço de Médici, falando para ele como que um príncipe deveria se comportar para poder manter o seu reinado. Então, nesse livro, ele diz que na política não tem moral. Então, ele fala assim, olha, é melhor você ser detestado do que amado. Então, se tiver que escolher entre ser amado ou detestado, seja detestado, porque as pessoas têm que ter medo de você, é melhor que tenham medo de você. Ou ele fala assim, se você precisar usar força, use a força para proteger o reino. Então ele está escrevendo para o príncipe, está dizendo para o príncipe o que ele tem que fazer para manter o reinado. Então vocês imaginem, na época da briga entre os reinos, era difícil você manter um reinado, um príncipe, um rei. Então o Maquiavel escreveu dizendo isso, que ele tinha que ter pulso firme, que ele tinha que ser justamente, seria melhor ele ser odiado, temido do que amado, mas se fosse amado também não tem problema, mas se tivesse que escolher, que fosse temido. E é ele que traz a ideia de que na política não tem moral. A política é amoral, a política é conflito de interesses. Ele não está errado, né? Sim. E daí ele diz exatamente isso, né, no livro, e por isso que as pessoas falam, mas os fins justificam os meios para o Maquiavel. Mas por quê? Porque o fim, no caso do livro Príncipe, é o rei, o príncipe, né, no caso, poder manter o seu reino. Então, para ele manter o seu reinado, se ele tiver que passar em cima das pessoas para manter o reinado, que ele passe, mas ele não pode perder o reinado. Então, não tem moral. A política, às vezes, é sem moral também, né? Claro, isso aí é uma discussão ampla, mas a gente pode discutir sobre isso. Muitas vezes na política a gente sabe que a gente queria que tudo fosse como a gente imagina, que fosse sem corrupção, mas, por exemplo, isso de pagar os parlamentares para aprovar lei, para aprovar pauta, isso já é antigo, já vem até antes do Lula, antes de todo mundo. Isso já é uma prática no Brasil e em outros países também. E não está tão corrupção, se você for parar para pensar, claro, né? Não deve, é corrupção, mas isso daí é o quê? É o presidente ou o líder ali na política
tentando fazer valer os seus interesses. Então o interesse dele vai ser o interesse de uma outra pessoa. Então a pessoa que está querendo interesse, que tem um interesse conjunto, vai querer alguma verba ali do governo. Porque se o governo não dá verba para um, vai dar verba para outro. Alguém vai receber a verba. Então é assim que é feita a política, né? Claro, isso é discutível, óbvio, porque tem também outras questões dentro da política. Tem um partido político, tem os cidadãos que votam e que fazem parte da política. Daí tem dois tipos de Câmara, então tem a Câmara dos Senadores e dos Deputados, que é diferente uma da outra. Então a política é bem ampla. Mas uma questão bem presente na política é essa questão dos interesses. Então isso sempre existiu. Essa questão de pagar. Isso sempre existiu, já desde muitos anos, desde o começo do Brasil. Então, como diz o Maquiavel, né? A política é a moral. Claro que a gente tem que trazer a moral para a política, é o que a gente tenta, mas a gente sabe que na hora do vamos ver, quem ganha é o mais forte, né? Ali na questão da política. Então, ó, parece pesado o que eu tô falando, porque o Kant ele vem, não, mas vamos fazer um acordo, todo mundo sabe o que é bom, o que é mal, mas o bom varia de um para o outro, né? Às vezes o bom não vai ser investir em tal área. O bom, nesse caso, para uma pessoa, vai ser privatizar. Um exemplo, porque a gente está falando de política. Então, os interesses divergem. Então, o Kant, que diz que todo mundo sabe o que é bom, mas na verdade o bom varia também, né? Como a gente viu, em relação ao espaço, ao tempo. Então, essa é a ideia do Maquiavel. Não tem essa de bom ou mal, tem essa do que tem que ser feito. No caso, o príncipe ele tem que guardar o seu reino. Então, a política é a moral, os fins justificam os meios, tá tudo bem. É isso que fala o Maquiavel. Mais pesado, né, a ideia do Maquiavel. Claro que eu não expliquei a completude do livro O Príncipe, é um livro muito grande, muito extenso, mas é um dos maiores livros de teoria política que existem até hoje. Todo mundo lê O Príncipe. Ele traz essa ideia, ele dizendo para o príncipe a receitinha de como ele ia manter a sua soberania. E realmente, né, se o presidente começa a querer fazer tudo que os outros falam, ou só ouvir os países externos, não tomar as decisões próprias, ele periga cair, né? Periga sair, se ele não tiver um pulso firme. Né? Não estou falando de nenhum presidente específico, só um exemplo. Bom, essas eram as duas ideias que eu queria passar. Kant e Maquiavel trazendo a ideia do mundo perfeito, no caso do Kant, de Platão, e do Maquiavel, o mundo real das relações das pessoas, no caso de Maquiavel e Aristóteles. Para terminar, né, claro que eu não pude passar tudo, é um assunto muito extenso, então vocês têm esse conteúdo, sempre vocês vão poder buscar nos livros, né, na internet também tem muito material bom relacionado a esses autores e outros, então vocês se interessando podem dar sequência, né, a esse bate-papo, a essa ideia da filosofia, da moral, da ética e desses autores. Eu passei realmente o básico, o geral, para a gente ter uma ideia do que significa isso, de lei, ética, moral, certo e errado. E para terminar, a gente vai fazer uma outra atividade no papel, tá? Então pode ser esse mesmo papel que vocês têm. E agora a gente vai julgar, a gente vai ter que julgar aí umas pessoas. Então, vamos ver. Eu vou contar para vocês uma historinha. Não pode alterar essa história. Então, mas por que a pessoa não fez isso? A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe da história é o que eu vou contar. Daí não pode alterar, pensar no que podia ter acontecido e tal. A gente só tem a informação que a gente tem, tá bom? Então é o seguinte, ó. A Maria, deixada de lado por um marido muito preso no trabalho, decide passar a noite na casa do amante, que fica do outro lado da ponte. A história começa assim. Então a Maria, deixada de lado por um marido muito preso no trabalho, muito ocupado pelo trabalho, decide passar a noite na casa do amante, que fica do outro lado da ponte. Ela mora numa cidade que tem uma ponte, o marido trabalha muito, então não estava ali nessa noite, ela foi para a casa do amante, atravessou a ponte. No dia seguinte, quando tentou voltar para casa, porque o marido dela ia voltar também, no dia seguinte, quando tentou voltar para casa, encontrou um louco na ponte. Então, ela tinha um louco lá. E o louco a ameaçou, dizendo que ela iria morrer caso atravessasse a ponte. Então ela decidiu não atravessar a ponte, tinha um louco. Ela foi então
até o passante, o passador. O passador é um rapazinho, o barqueiro, que trabalha com um barquinho atravessando as pessoas. Então tem a ponte para você atravessar o rio. Ela saiu da ponte, foi mais para frente, encontrar o barqueiro que atravessa as pessoas. Você paga um valorzinho e ele atravessa. Porém ela não tinha dinheiro, ela contou a história para o barqueiro e o barqueiro disse que não aceitava passar ela tinha que pagar, mas ela estava sem dinheiro. Então a Maria voltou para a casa do amante para pedir dinheiro, para poder passar pelo barqueiro. Ele não deu para ela dinheiro. Ela foi então na casa de um outro amigo dela que morava também desse lado da ponte. Explicou a história toda, mas o amigo também não deu dinheiro, porque esse amigo, ele gostava da Maria em segredo. Daí ele não deve ter gostado da atitude dela, não deu dinheiro. Estão acompanhando a história? Uhum. Quando a Maria voltou para a ponte, ela sem dinheiro, ela voltou para o barqueiro, tentou explicar, o barqueiro não aceitou. Ela decide atravessar a ponte. E o louco vai lá e mata ela. Então ela morre. Então, de novo, a Maria, deixada de lado por um marido muito preso pelo trabalho, decide passar a noite na casa do amante, que mora do outro lado da ponte. No dia seguinte, quando tenta retornar para casa, encontra um louco na ponte que a impede de passar, ameaçando de matá-la. Assim, ela vai até o barqueiro, que se encontra um pouco além da ponte, explica a história, mas não tem dinheiro para poder pagar a passagem. O barqueiro recusa. Ela vai até a casa do amante, de novo, conta a história toda e pede dinheiro. O amante recusa. Ela vai na casa de um amigo que a ama em segredo, conta toda a história, mas o amigo recusa. Recusa ajudá-la. Maria decide voltar para a ponte e atravessar a ponte. E o louco mata a Maria. Qual que é a pergunta agora que vocês vão ter que responder? Não tem que responder, vocês vão ter que fazer uma lista. Quem é o culpado pela morte da Maria não precisam me responder agora, numa ordem decrescente de quem é o mais culpado. Então o primeiro é o mais culpado, o segundo um pouquinho mais culpado do que o terceiro, mas menos que o primeiro, assim por diante. Então vocês vão fazer uma lista com todos os personagens. Maria, marido, amigo, barqueiro e louco. Lembram de toda a historinha, que a Maria é deixada de lado, foi para outra ponte. Tem que lembrar de toda a historinha. Vocês vão fazer uma lista com os personagens, sendo que o primeiro é o mais responsável pela morte dela e o último o menos responsável. Entre todos, entre o amigo, a Maria, o marido, o barqueiro, o louco e o amante, que eu esqueci, né? E o amante. Então, entenderam, né? O primeiro vai ser o mais culpado, o último o menos culpado, mas tem que colocar o nome de todo mundo na listinha. Vou esperar vocês fazerem. A pergunta é quem é responsável pela morte da Maria. Quem é responsável pela morte da Maria, tá? Mas não quem a matou, tá? Quem matou foi o louco. Talvez para vocês seja a mesma pessoa. O louco seja o responsável e o culpado. Mas a pergunta é o responsável, vocês Quem é responsável da morte? Mas não quem a matou necessariamente, tá? Quem foi o responsável dentro da história toda que a gente ouviu, do contexto. Porque tem um amigo E daí que... tem que explicar? Não, pode só fazer a lista primeiro, depois a gente vê se bateu, né, os personagens. O primeiro, lembrando, é o mais culpado e o último o menos culpado. A historinha da Maria vocês entenderam, né? Lembra de todos os detalhes da história. Lembra que a Maria contou a história pro barqueiro, contou a história, falou que tinha um louco na ponte que podia matar ela, contou pro amigo, contou pro amante. Tem tudo isso. Incluindo a Maria, tá? A Maria também tem que estar na lista.
Daí vocês que vão decidir se ela vai estar no começo, no final, no meio. Por ordem de culpa. Então o primeiro que vocês colocarem na lista é o mais culpado. E assim. Pode só escrever o nome deles, né? Que é mais o culpado. Não precisa contar a historinha, né? Não. É só... Só colocar em ordem do que você acha. Aí bate uma dúvida, né? Ai, meu Deus do céu. Porque daí a gente pensa em outra coisa e vai. É. Eu acho que é assim.